Bom, o conjunto primeiro e sequência, eles fazem parte da disciplina de compiladores, é um dos conceitos bem básicos que são necessários para toda a parte de análise sintática. Então, o conjunto primeiro, ele é relativamente simples de ser explicado, porque ele representa como começa uma determinada coisa. Então, por exemplo, o primeiro sequência de um único terminal é o próprio terminal, certo? Se nós temos o conjunto primeiro, queremos calcular o conjunto primeiro de um não terminal, por exemplo, esse não terminal x, nesse caso aqui nós precisamos olhar para a gramática e ver como que x começa, certo? Se nós tivermos o conjunto primeiro de uma sentença qualquer, por exemplo, A, B, C e x pequeno, nesse caso aqui nós vamos ter que analisar esses não terminais, o não terminal A, o não terminal B e o não terminal C, e verificar quais são os componentes dos conjuntos primeiros de cada um desses não terminais. Então, por exemplo, se esse A aqui ele não derivar para vazio, o primeiro dessa sentença aqui sentença, ela será igual ao primeiro de A, certo? E aí terá aqui os terminais que são primeiro de A. Um outro conceito importante é que o primeiro de um conjunto do vazio é vazio. Então, o conjunto primeiro ele aceita o vazio como parte dele, certo? Então, fazendo um exemplo mais rápido aqui com uma determinada gramática, então nós vamos calcular o conjunto primeiro desses não terminais aqui, do S, do A, do B, do C, do D e do E. Então, no caso do conjunto, para calcular o primeiro do S, nós vamos ter que olhar para o corpo da produção desse S. Então, olhando para o corpo do primeiro do S, a gente vai ver que o primeiro do S ele pode eventualmente começar como o primeiro do A, certo? Então, nesse caso, nós precisamos primeiro calcular o primeiro do A. O primeiro do A, que é essa segunda situação aqui, a gente vai ter o A que leva para A minúsculo e o A que leva para vazio. Nesse caso, o primeiro desse A vai ser o primeiro do Azinho, que como a gente viu é o próprio terminal, e o primeiro do vazio. O primeiro do vazio é somente vazio. De forma semelhante, quando a gente for calcular o primeiro do B, a gente vai ter B ou vazio, porque o primeiro do B é igual ao primeiro desse Bzinho e o primeiro do vazio, já que B pode se transformar tanto em Bzinho quanto em vazio. Já o primeiro do C é somente o C, e o primeiro do D, da mesma forma como era para o A e para o B, é D e vazio. E o primeiro do E, por fim, é E e vazio. Certo? Com isso a gente calculou então todos os conjuntos primeiros de A até E. Agora falta calcular o conjunto primeiro do S. O conjunto primeiro do S é um pouco diferente, porque nós vamos ter que olhar para cada um desses não terminais, principalmente para os primeiros, né? Já que a gente está querendo calcular o conjunto primeiro, nós vamos começar então dizendo que o primeiro do S é igual ao primeiro do A. Então, o primeiro do A, nesse caso, é A e vazio. Nesse caso, a gente vai utilizar apenas o A, porque o vazio, a gente não tem certeza se a gente pode adicionar vazio no primeiro do S, porque a gente só vai adicionar esse vazio se A, B, C, D ou E, todos eles puderem derivar para vazio. E a gente já conseguiu ver aqui na regra do C que pelo menos o C não deriva para vazio. Então é por causa desse C aqui que no primeiro do S nós não teremos o vazio, certo? Então o S ele pode começar por A. O S pode começar também por um B, caso o A se torne vazio. Ele pode se tornar vazio. Então, nesse caso, nós teremos aqui um B. E, por fim, se caso o A e o B puderem derivar para vazio, e eles podem ver, a gente pode ver que tem essas duas produções, nesse caso, o primeiro do S vai ser igual ao primeiro do C, que é C. Certo? E com isso a gente termina o conjunto primeiro, porque o C ele nunca podendo derivar para vazio, não existe essa regra, a gente termina aqui. Não tem como o primeiro do S ter o primeiro do D, por exemplo, porque o C ele nunca pode derivar para vazio. Então esse é o conjunto primeiro, a explicação do conjunto primeiro com um exemplo. Certo? Agora eu vou apagar essas regras aqui e vamos analisar o conjunto sequência. Então o conjunto sequência ele é um pouco mais complexo de se analisar, porque a gente precisa observar um pouco mais a gramática, que é estabelecida as produções da gramática, olhando para o corpo da produção. Então, no caso, o sequência de um determinado não terminal, por exemplo, B,
a gente vai ter que olhar não para a cabeça da produção, a gente vai ter que olhar para onde B aparece em cima da gramática, no corpo das produções. Então, B, no caso, aqui aparece nesse único momento, e o sequência do B ele se caracteriza para analisar a gramática, para descobrir o que vem depois do B. Então, olhando para esse exemplo aqui, utilizando outro exemplo como base, o que pode vir depois desse B aqui? No caso, vai ser o primeiro do C. Vai ser o conjunto primeiro do C. E a gente observou, calculou já ele, que o primeiro do C é somente o C. Então, o que vem depois desse B é o primeiro do C. Certo? Então, o conjunto sequência de B é o primeiro do C. Além disso, uma outra situação particular que pode acontecer é quando a gente está calculando o conjunto sequência de, por exemplo, E. Certo? Nessa gramática aqui também, o E aparece no final de uma determinada produção. Então, para a gente saber o que vem depois desse E, a gente precisa necessariamente calcular o que vem depois da cabeça dessa produção, no caso aqui o S. Certo? Então, essa sequência do E, ele vai estar, ele terá, digamos assim, todos os terminais que estão em sequência do S. Uma outra coisa importante que é para falar no caso da sequência é que a sequência de um não terminal, que é esse não terminal sendo o inicial da gramática, no caso do nosso exemplo ali seria o S, nesse caso ele sempre vai ter o dólar. O dólar é o que representa o que vem depois, o que está no final, digamos assim, do processo de reconhecimento. Certo? Então, calculando agora o conjunto sequência para essa gramática aqui, acho que agora a gente tem todos os elementos necessários. Então, calculando para o conjunto sequência, então a gente acabou de ver que o dólar sempre faz parte do símbolo inicial da gramática. E aí agora a gente vai querer calcular, por exemplo, o conjunto sequência do A. Calculando o conjunto sequência do A, a gente vai ter que olhar o que vem depois desse A. O que vem depois desse A é o conjunto primeiro do B. Então a gente vai copiar aqui, o conjunto primeiro do B a gente já calculou, é B e vazio. No caso, o vazio nunca pode fazer parte do conjunto sequência, então a gente deixa ele fora. Mas notem que esse B, ele pode se transformar em vazio. Então o que vem depois do A pode ser o primeiro do C. Então nesse caso, nós temos aqui C. C nunca podendo derivar para vazio, então a gente termina aqui. Não tem como o sequência do A ser o primeiro do D, por exemplo. O sequência do B, de forma semelhante, ele vai ser sempre o primeiro do C. E o primeiro do C nunca podendo derivar para vazio, então nós temos apenas C. O sequência desse C vai ser o primeiro do D. O primeiro do D, nós temos o próprio D minúsculo. E como o D pode derivar para vazio, nós temos aqui a regra. O E, o primeiro do E também vai estar contido no sequência do C. Nesse caso, nós temos aqui o E. Notem que tanto o D quanto o E podem derivar para vazio, então o sequência do C vai ter também o sequência do S, certo? Que é aquele caso especial quando o não terminal aparece no final de um corpo de uma produção. Então, nesse caso, o sequência do S vai ser o dólar, por enquanto. Então, aqui a gente deixa em aberto, porque a gente não sabe se mais alguma coisa vai aparecer no sequência do S. O sequência do D, de forma semelhante, ele vai ser o primeiro do E, que no caso é o E, e como o E pode derivar para vazio, nós temos também o sequência do S, que é a cabeça da produção, também em aberto. E por fim, o sequência do E será sempre o sequência do S, que no caso aqui é o dólar. Como o S ele não aparece no corpo de nenhuma das produções, então a gente pode fechar o conjunto sequência do S, fazendo com que onde a gente havia adicionado o dólar, que na realidade esse dólar foi adicionado pelo fato de ser o sequência do S, a gente pode fechar esses conjuntos. E com isso a gente termina então a análise do conjunto primeiro sequência para esse exemplo.